galera, tudo bem? Acho que a gente deve começar essas exposições de assuntos primeiro falando sobre quem é Jesus. Eu acho que você foi atraído até por esse título, né, do vídeo. E toda a Bíblia fala a respeito dele, toda a Bíblia fala sobre quem ele é, a obra dele, desde o princípio, desde a queda do homem, já é prometido o Messias. A história toda do povo judeu é para que do meio daquele povo venha o Messias. Os profetas falaram sobre a vinda dele, os evangelhos do Novo Testamento falam sobre a vida dele, as cartas da igreja são sobre uma vida com Cristo, e o livro de Apocalipse fala sobre a vinda desse rei. Então, para a gente entender quem é Jesus, nós temos que vê-lo em três fases do seu ministério. A primeira fase do seu ministério é o princípio, quando ele era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Depois nós vimos para um tempo que se chama na palavra a plenitude dos tempos, onde o Messias ele aparece em forma corpórea, humana. Nós depois temos um aspecto de Jesus Cristo como um rei eterno, é o que se mostra no livro de Apocalipse, uma fase do ministério dele que ainda nós não experimentamos. Eu quero ler algumas passagens para a gente dar uma base melhor para isso. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não considerou ser usurpação igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então essa é a base para nós entendermos a figura de Cristo, reconhecida como um homem. Em João no capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, quem é esse Verbo? O Verbo é o próprio Cristo, enquanto ele ainda era a palavra de Deus, na forma de palavra. Tudo que Deus no princípio falava era o próprio Cristo, o Verbo, a ação da palavra. E olha o que diz o versículo 14 do capítulo 1 de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra de Deus demonstra para nós essa personificação de Cristo, né? Ele em carne, ele era o Verbo que se fez carne e ele habita em nosso meio. Então esse é o meio termo. A palavra chama esse tempo onde o Messias veio como a plenitude dos tempos, né? E tem mais alguns versículos que dão fundamentos para esse entendimento sobre quem é Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do Pai. Então Jesus Cristo ele é a exata imagem de Deus. Então a gente pode começar a falar sobre Jesus, porque quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, nós temos a ideia exata de quem era o Pai, de quem é o Senhor. Então se você tem dúvidas sobre a identidade de Deus, com quem Ele é, olha para Jesus e teus problemas estão solucionados. Então nós temos essa figura, essa linha. Jesus é o princípio e Jesus é o fim. Apocalipse fala que Ele é o alfa e Ele é o ômega. E essas duas coisas convergem para Jesus Cristo, o Messias. É interessante observar que o Verbo estava lá no princípio e Ele um dia se fez carne. E eu também gosto de pensar no aspecto futuro, um rei que vai reinar eternamente, destinado a reinar eternamente, nos intercepta no nosso tempo e arrebanha para si um povo que hoje nós chamamos de igreja. O Verbo no princípio se torna o Messias, assim como o rei futuro também se torna o Messias. Então quem é Jesus? Jesus é tudo, desde o princípio ao fim, tudo converge nele. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre por que Jesus. Então, gente, fica com Deus, um abraço.